que houve no Conselho de Segurança da ONU. Aprovou hoje uma resolução inédita desde que foi iniciado o conflito em Gaza a respeito de um cessar-fogo naquela área. Só foi possível a aprovação dessa resolução porque, pela primeira vez, os Estados Unidos se abstiveram numa votação desse tipo. A correspondente Mariana Janjá tem os detalhes. Israel cancelou a visita a Washington depois da aprovação do texto pelo Conselho de Segurança na ONU, em um sinal claro de insatisfação com a postura, principalmente dos Estados Unidos, que não votaram pela aprovação do texto, mas não barraram, como já fizeram com outras resoluções. E isso já demonstrou um afastamento dos Estados Unidos de Israel, um afastamento significativo. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que o texto aprovado pelo Conselho de Segurança inclui sim pedidos dos Estados Unidos, mas que os americanos não concordam com tudo que está lá, então não poderiam votar pela aprovação. Agora, Israel então cancelou esse encontro onde seriam discutidas alternativas à invasão de Rafah. Os Estados Unidos alertaram várias vezes para que Israel não fizesse essa invasão terrestre de Rafah, onde mais de 1 milhão de pessoas buscam refúgio nesse momento. Os Estados Unidos disseram inclusive que isso seria cruzar uma linha e deixaria Israel ainda mais isolado. O texto aprovado hoje aqui no Conselho de Segurança pede por um cessar-fogo durante o Ramadã, que dura por mais 2 semanas, o mês sagrado dos muçulmanos, em troca da libertação dos reféns. Mas não está claro qual vai ser o efeito prático da aprovação desse texto, já que Israel se mostrou descontente, já inclusive cancelou esse encontro com os Estados Unidos, lembrando que o premier israelense Benjamin Netanyahu disse que iria sim seguir em frente com os planos de invasão de Rafah com ou sem o apoio dos Estados Unidos. E, por outro lado, o Hamas disse que se mantém na posição original do acordo, exigindo para a libertação dos reféns a saída total das tropas da faixa de Gaza, também a permanência das pessoas, o retorno das pessoas para suas casas, pessoas que precisaram sair de casa, e também um acordo melhor para a troca de prisioneiros. Israel e Hamas não conseguiram chegar a um ponto em comum sobre quantos prisioneiros palestinos deveriam ser libertados nesse acordo. Por isso, sim, houve um avanço da diplomacia no Conselho de Segurança, que finalmente conseguiu construir um texto que pelo menos não foi vetado e foi aprovado pelos integrantes do Conselho, mas os efeitos práticos disso ainda são incertos. De Nova York, Mariana Janjácomo. Roberto Pfeiffer, pegando ali onde a nossa correspondente acabou de deixar, todos sabemos que o Conselho de Segurança não tem condições de impor o que ele decide. Mas a postura americana, e eles, se quiserem ou se puderem, têm condições de impor algo a Israel, demonstra algo que nunca fizeram desde 2016. Os americanos nunca tinham abandonado os israelenses no foro como Conselho de Segurança, como fizeram hoje. Como que isso se desdobra agora? Bom, de fato, a abstenção americana é uma sinalização para Israel de que deve moderar o seu ímpeto com relação a Gaza. Houve uma abstenção recente numa questão da ajuda humanitária, uma questão pequena. As 2 abstenções anteriores, quanto ao tema dos territórios ocupados, foram em 2016, quanto aos assentamentos na margem ocidental do Rio Jordão, e 2009, na presidência de George Bush, W. Bush, também com questão de Gaza. Há esse cansaço, eu diria, do governo americano com respeito ao afã de Israel, à imoderação de Israel, e isso faz com que Biden perca um pouco do apoio eleitoral que é tributário desse lado da sua agenda internacional. A resolução é uma resolução ambiciosa, no sentido de pedir um cessar-fogo prolongado, né, um lasting ceasefire, e também a imediata liberação dos reféns nessas próximas 2 semanas, além do acesso de ajuda humanitária. Se acontecerá isso, ficaremos pendentes de observar. É bastante ambicioso e dependerá de Israel diminuir o seu tensionamento na faixa de Gaza e da disposição do Hamas de devolver os reféns sob seu poder. Lorival, tem sido bem claro na postura do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a disposição ao desafio, baseada boa parte na questão pessoal dele,
a guerra ali da sobrevivência política, mas também baseada num consenso um pouco mais amplo na sociedade israelense de que eles sempre estão sozinhos. E que não importa o que aconteça, só eles vão ser capazes de se defender. Agora, o peso dos americanos continua sendo muito grande. Como que se antecipa o que vai acontecer agora da postura israelense? Exato, acho que você definiu muito bem a situação e é preciso diferenciar, né, o governo Benjamin Netanyahu de Israel como um todo, né? Inclusive os Estados Unidos estabeleceram um diálogo direto com o general Benny Gantz, né, que esteve em Washington recentemente, desautorizado pelo Netanyahu e na minha visão, ajudou na elaboração desse plano que os Estados Unidos iam apresentar para o ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, e para o chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel, Tzochi Hanegbi, cujas viagens foram canceladas agora pelo Netanyahu, né? O Netanyahu, ele não tem saída, porque se ele cede, ele é derrubado pelos próprios aliados dele dentro do gabinete, que são de extremos de extrema-direita, ultranacionalistas, né, que, como o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e o ministro da Segurança Pública, Itamar Ben-Gvir. Eles não aceitariam menos do que o Netanyahu está fazendo na faixa de Gaza. Então, o gabinete cairia. E, por outro lado, Netanyahu está cada vez mais isolado. Você viu a capa da revista Economist, na né? última semana, né? Israel sozinho, né? Então, acho que é uma situação de tensionamento em que a gente vai entender nos próximos dias e semanas quem tem mais impacto, se é esse distanciamento dos Estados Unidos ou se é essa necessidade do Netanyahu de se apegar ao seu gabinete, até porque ele não tem alternativa política, né? No centro, na esquerda, ninguém estaria com ele, então é um isolamento crescente. E os aliados dele não têm nenhuma intenção de convocar uma eleição, porque sabem que estão numa posição muito delicada, inclusive. Impopulares. Embora a maioria deles de 64 seja para os padrões israelenses até 64 dentro do Knesset de 120. Ou seja, até para os padrões israelenses uma maioria sólida, né? Sim. Eu queria passar a palavra ao Daniel. Hoje, conversando com pessoas do gabinete do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que, por sinal, acabou de voltar de uma viagem para 3 países do Oriente Médio, mais uma visita à Cisjordânia, o pessoal, obviamente, estava muito satisfeito com essa resolução do Conselho de Segurança da ONU, que foi proposta pelos Elected 10, ou seja, pelos membros rotativos do Conselho, aqueles que não têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Agora, obviamente, a análise ali ficou muito em torno das motivações dos Estados Unidos não terem objetado, de terem optado por uma abstenção, o que foi um fato considerado novo. E aí, a atribuição dada ao Itamaraty é de que pesou muito a política doméstica, de que já com a campanha eleitoral ganhando tração nos Estados Unidos, ficou inviável para o governo de Joe Biden, diante das pressões da comunidade internacional, discordâncias nítidas com relação ao governo, com relação à resposta do governo Netanyahu sobre a faixa de Gaza, tornou-se insustentável domesticamente para Biden vetar uma resolução. E aí eu perguntei, bom, tudo bem, a gente sabe que não tem efetividade, as resoluções do Conselho não têm um enforcement muito fácil ali, né? Quer dizer, o que fazer diante dessa resolução? Existe o reconhecimento de que isso é fato do jogo internacional, mas que com essa resolução aumenta ainda mais o custo político para o governo Netanyahu. Ou seja, a expressão até que eu vi foi Israel está se tornando rapidamente um rogue state. Netanyahu vai passar a ser visto como Putin na Rússia. Então, a situação de Israel vai se complicando perante a comunidade internacional. Alberto Pfaffer, eu sei que é muito difícil a gente julgar essa relação
entre o momento político de uma sociedade, particularmente a sociedade israelense, que tem um altíssimo grau de politização, e as posturas militares dos seus governantes neste instante. Parece estabelecido, do ponto de vista da sociedade israelense, ela se julgar, como eu dizia anteriormente, responsável por si mesma e ignorar o que o mundo possa considerar uma forma de pressão, tem se mostrado pouco eficaz quando se trata da reação dos israelenses ao momento em que eles vivem. Essa postura americana tem condições de alterar esse quadro? Não tem condição de alterar esse quadro. Essa resposta dos Estados Unidos, vamos lembrar que há algumas semanas houve manifestações do Chuck Schumer, que é um importante senador americano, democrata, que talvez seja o principal judeu no Senado americano, condenando Netanyahu, condenando Israel. Então, foi uma resposta americana, né, interna, doméstica. Não tem condição de alterar o andamento da campanha israelense. Há comentários de talvez Netanyahu convoque uma eleição rápida para reforçar a sua posição. Tudo dependerá, claro, não só de Israel, mas de alguma sinalização do Hamas quanto aos reféns. Esse tem sido o principal pleito de Israel, né? A devolução dos reféns. Devolvidos os reféns, se diminui a tensão quanto à campanha de Israel. Mas não tem grande condição de alterar a geometria do poder em Israel. Dorival, por último, a postura americana, ela sugere que Israel não tem endgame. Qual é o endgame de Israel para o que está acontecendo em Gaza? Os americanos parecem ter exposto isso. E com o agravante de que esse quadro de distanciamento dos Estados Unidos em relação a Israel endurece a posição do Hamas, naturalmente, certo? Quer dizer, por que o Hamas cederia agora se Israel está numa posição de isolamento e de enfraquecimento, né? É exatamente o que o Netanyahu disse hoje a respeito dos americanos. Ele tem razão nesse sentido, né? Quer dizer, embora todos esses 5 meses também Israel não conseguiu obter, e nem Estados Unidos, nem Catar, nem Egito, obter do Hamas a libertação de todos os reféns. Obteve uma parte, na verdade, dezenas de reféns foram libertados. É um checkmate, né? Assim, que o Hamas realmente, dentro de um quadro de total amoralidade, né? Que é o quadro do Hamas, de perversidade, conseguiu colocar Israel. Qualquer governo teria uma enorme dificuldade de lidar com essa situação, né? Então, e esse governo em particular tem uma abordagem que só agrava o quadro, né? Você vai lá e mata dezenas de milhares de civis, você perde legitimidade, perde apoio internacional e apoio interno também, né? Há bastante descontentamento dentro de Israel, sobretudo diante da incapacidade de obter a libertação dos reféns, seja de forma negociada, seja de forma militar. Eu não vejo uma saída a não ser o Netanyahu prolongar esse conflito até a esperança de que o Donald Trump se eleja, né? Acho que hoje em dia tem 2 governantes que estão torcendo tem vários, mas 2 que estão em crise, né, numa situação difícil. Vladimir Putin e Netanyahu estão aí torcendo para que o Trump se eleja e, no caso de Israel, os Estados Unidos voltem a apoiar Israel incondicionalmente, como o Trump fez no governo dele, e no caso da Rússia, que os Estados Unidos se desengajem da Europa e deixem a Ucrânia à própria sorte, ou a Europa e a Ucrânia à própria sorte. Estamos terminando, Alberto Pfeiffer. Dorival, Desculpa, só uma Alberto. observação. Não foi de propósito, Tem que Alberto. deixar de lado o banho de sangue em que se meteu, né? Desculpa, Alberto. Exato. O nosso tempo está acabando, mas não foi da nossa parte essa interrupção de áudio, tá? Por favor, não nos queira mal. Alberto Pfeiffer, muito obrigado pela disposição de participar e boa noite.